Você desperta numa manhã clara de inverno e caminha até a janela. O céu está límpido e Vênus brilha intensamente no horizonte, como um diamante cravado no azul profundo do amanhecer. Sem perceber, você está testemunhando um dos maiores mistérios que intrigou a humanidade por milênios, o movimento dos planetas pelo céu. Neste exato momento, Vênus está seguindo uma trajetória que não é nem aleatória nem perfeitamente circular, mas sim uma elegante elipse ao redor do Sol. Durante séculos, os antigos acreditavam que os planetas dançavam em círculos perfeitos. Afinal, o círculo representava a perfeição divina, a forma mais harmoniosa possível. Aristóteles defendia essa ideia, e ela persistiu por mais de 2000 anos. Imagine a surpresa quando, no início do século XVII, um matemático alemão chamado Johannes Kepler descobriu que essa crença estava errada. Você observa Vênus e tenta imaginar seu caminho invisível pelo espaço. Se pudesse ver essa trajetória, notaria que ela não forma um círculo, mas sim uma curva ligeiramente achatada, uma elipse. O Sol não está no centro dessa elipse, mas sim em um ponto ligeiramente deslocado, chamado foco. Essa descoberta, conhecida como a primeira lei de Kepler, revolucionou nossa compreensão do cosmos. Kepler não chegou a essa conclusão facilmente. Ele passou anos analisando as observações minuciosas de Marte feitas por seu mentor, Tycho Brahe. Os dados mostravam pequenas discrepâncias que não se encaixavam nos modelos circulares tradicionais. Essas diferenças, de apenas alguns minutos de arco, menores que a largura de uma moeda vista a 100 metros de distância, foram suficientes para derrubar uma teoria milenar. A importância dessa descoberta vai muito além da astronomia. Ela nos ensinou que a natureza nem sempre segue nossos ideais de perfeição, mas possui uma matemática própria, mais sutil e complexa. Quando você olha para Vênus nesta manhã, está contemplando uma das provas mais belas de que o universo funciona segundo leis precisas, mesmo quando essas leis desafiam nossas expectativas. Para compreender verdadeiramente o que significa uma órbita elíptica, você precisa visualizar a diferença fundamental entre um círculo e uma elipse. Pegue uma folha de papel e desenhe um círculo usando um compasso. Agora, imagine que você vai achatar esse círculo ligeiramente, como se estivesse pressionando uma bola de tênis pelas laterais. O resultado é uma elipse, uma curva fechada que tem dois pontos especiais, chamados focos. A beleza matemática da elipse reside em uma propriedade única. A soma das distâncias de qualquer ponto da elipse até os dois focos é sempre constante. É como se você tivesse dois pregos fixos numa tábua e um barbante amarrado entre eles. Mantendo o barbante esticado e desenhando com um lápis, você traçaria uma elipse perfeita. Os pregos seriam os focos e o comprimento do barbante determinaria o tamanho da elipse. No caso das órbitas planetárias, o Sol ocupa um dos focos da elipse, enquanto o outro foco permanece vazio. Um ponto matemático no espaço. Isso significa que, durante sua órbita, um planeta ora se aproxima mais do Sol, periélio, ora se afasta mais, afélio. A Terra, por exemplo, está cerca de 5 milhões de quilômetros mais próxima do Sol em janeiro do que em julho. Você pode estar se perguntando por que não percebemos essa variação na temperatura. A resposta está na inclinação do eixo terrestre, que tem um efeito muito maior nas estações do que a pequena variação na distância solar. O formato levemente elíptico da órbita terrestre tem uma excentricidade de apenas 0,0167, muito próxima de um círculo perfeito que teria excentricidade zero. Outros planetas apresentam órbitas mais excêntricas. Marte, cujos dados levaram Kepler à sua descoberta, tem uma excentricidade de 0,0934. Isso significa que sua distância ao Sol varia em cerca de 42 milhões de quilômetros ao longo da órbita. Uma diferença significativa que afeta drasticamente as estações marcianas e explica por que algumas regiões de Marte podem ter temperaturas relativamente amenas durante o verão austral. Tycho Brahe
Foi o último grande astrônomo a trabalhar sem telescópio, mas suas observações foram tão precisas que permaneceram insuperáveis por décadas. Você pode imaginar Brahe em seu observatório na ilha de Ven, no Estreito de Øresund, passando noites inteiras registrando meticulosamente as posições dos planetas com instrumentos que ele mesmo havia projetado. Seus quadrantes e sextantes astronômicos, alguns com mais de 2 metros de diâmetro, permitiam medições com precisão de 1 minuto de arco, equivalente a distinguir uma moeda de R$ 1 a uma distância de 350 metros. Durante 20 anos, Brahe compilou o mais completo catálogo de posições planetárias já criado, com especial atenção a Marte. Quando Kepler herdou esses dados após a morte de Brahe, em 1601, ele se deparou com um tesouro astronômico. Os números mostravam que Marte não seguia exatamente as previsões dos modelos circulares tradicionais. As discrepâncias eram pequenas, mas consistentes. Marte aparecia ligeiramente fora de posição em determinados momentos de sua órbita. Um astrônomo menos meticuloso poderia ter ignorado essas pequenas diferenças, atribuindo-as a erros de observação. Mas Kepler conhecia a qualidade excepcional do trabalho de Brahe. Se os dados mostravam desvios de 8 minutos de arco, menos de 1/5 da largura da Lua cheia vista da Terra, então esses desvios eram reais e significativos. Você pode apreciar a importância dessa precisão, considerando que 8 minutos de arco correspondem a apenas 0,13 grau. Para ter uma ideia dessa pequenez, estenda seu braço e observe sua unha do polegar. Ela cobre cerca de 1 grau do céu. Os desvios que intrigavam Kepler eram menores que 1/7 da largura da sua unha vista à distância do braço estendido. Essa obsessão pela precisão marcou o início da astronomia moderna. Kepler compreendeu que pequenas discrepâncias nos dados não eram ruído a ser ignorado, mas sinais importantes de que nossa compreensão do universo precisava ser refinada. Essa atitude científica, valorizar a precisão observacional acima das teorias preconcebidas, continua sendo fundamental para a ciência atual. Durante 8 anos, Kepler travou uma batalha intelectual épica contra as órbitas circulares. Você pode imaginar sua frustração ao tentar repetidamente ajustar círculos e combinações de círculos aos dados de Marte. Cada tentativa parecia promissora no início, mas sempre esbarrava nas mesmas discrepâncias obstinadas. Kepler experimentou 70 combinações diferentes de círculos, incluindo o complexo sistema de epiciclos herdado de Ptolomeu. Um epiciclo é essencialmente um círculo menor, cujo centro se move ao longo de um círculo maior. Imagine uma roda pequena rolando dentro de uma roda maior. O movimento resultante pode produzir curvas complexas que, em teoria, poderiam explicar as variações observadas no movimento planetário. Mas nem mesmo os epiciclos mais sofisticados conseguiam eliminar completamente as discrepâncias. Kepler percebeu que estava tentando forçar a natureza a se conformar com ideais humanos de perfeição, quando deveria fazer o contrário, deixar que a natureza lhe ensinasse suas próprias regras. A mudança de perspectiva veio quando Kepler abandonou o preconceito da circularidade perfeita. Ele começou a experimentar com curvas ovais, tentando diferentes formatos que pudessem se ajustar melhor aos dados. Inicialmente, tentou óvulos, curvas parecidas com ovos, mas os cálculos se tornavam extremamente complexos. Foi então que Kepler redescobriu a elipse, uma curva conhecida desde os matemáticos gregos antigos. Apolônio de Perga havia estudado as seções cônicas no século III a.C., mostrando como cortar um cone em diferentes ângulos poderia produzir círculos, elipses, parábolas e hipérboles. Kepler percebeu que a elipse poderia ser a chave para resolver o mistério das órbitas planetárias. Quando aplicou a geometria elíptica aos dados de Marte, o ajuste foi perfeito. Todas as discrepâncias desapareceram como por mágica. Marte seguia uma órbita elíptica com o Sol em um dos focos, e essa descoberta não apenas explicava as observações passadas, mas também permitia previsões extremamente precisas das posições futuras do planeta. Para você compreender completamente a elegância da descoberta de Kepler,
é essencial entender as propriedades matemáticas que tornam a elipse tão especial. Uma elipse é definida por dois parâmetros principais: o semi-eixo maior, A, e a excentricidade, I. O semi-eixo maior é metade da maior distância através da elipse. Imagine o raio de um círculo, mas medido na direção do maior comprimento da elipse. A excentricidade mede o quanto a elipse se desvia de um círculo perfeito. Uma excentricidade de 0 produz um círculo, enquanto valores próximos a 1 resultam em elipses muito alongadas. A Terra tem uma excentricidade orbital de 0,0167, o que significa que sua órbita é quase circular. A diferença entre as distâncias máxima e mínima ao Sol é de apenas 3,3% da distância média. Já Plutão, embora não seja mais classificado como planeta, tem uma excentricidade de 0,1244, resultando numa órbita visivelmente alongada. Você pode visualizar essas diferentes excentricidades imaginando como seria viajar nessas órbitas. Na órbita quase circular da Terra, sua velocidade varia apenas ligeiramente durante o ano. Mas numa órbita altamente excêntrica como a de Plutão, você experimentaria acelerações e desacelerações dramáticas conforme se aproxima e se afasta do Sol. A fórmula matemática que governa a distância de um planeta ao Sol em qualquer ponto da órbita elíptica é R mu mu a 1 e 2, umbucus nunno, onde N é a anomalia verdadeira, essencialmente o ângulo que determina onde o planeta está em sua órbita. Essa equação elegante captura toda a complexidade do movimento planetário em uma expressão relativamente simples. O que torna essa matemática ainda mais notável é como ela conecta a geometria abstrata com a realidade física. Cada planeta do Sistema Solar segue exatamente essa fórmula, sem exceção. É como se o universo tivesse sido programado com essa equação matemática específica, demonstrando uma harmonia profunda entre a matemática humana e as leis naturais. A posição do Sol em um dos focos da elipse não é apenas uma curiosidade matemática. Ela revela uma verdade física profunda sobre como a gravidade molda as órbitas planetárias. Você pode pensar no Sol como um maestro gravitacional, regendo a dança cósmica dos planetas através do espaço. Quando um planeta está mais próximo do Sol, no periélio, ele experimenta uma força gravitacional mais intensa. Essa força maior não apenas puxa o planeta em direção ao Sol, mas também o acelera ao longo de sua trajetória orbital. É como uma bola rolando ladeira abaixo. Ela ganha velocidade conforme se aproxima do fundo do vale gravitacional solar. No ponto mais distante da órbita, afélio, o oposto acontece. A força gravitacional é mais fraca e o planeta desacelera como uma bola subindo uma ladeira. Essa variação na velocidade orbital é precisamente o que mantém o planeta numa órbita estável, impedindo-o tanto de cair no Sol quanto de escapar para o espaço interplanetário. A Terra ilustra perfeitamente esse princípio. Em janeiro, quando está mais próxima do Sol, ela viaja a aproximadamente 30,3 km por segundo. Em julho, no afélio, sua velocidade diminui para cerca de 29,3 km por segundo. Essa diferença de 1 por km/s pode parecer pequena, mas representa uma variação de energia cinética significativa. Você pode calcular essa variação de energia usando a fórmula E1dmv2, onde m é a massa da Terra. A diferença de energia cinética entre o periélio e o afélio é de aproximadamente 2,6 1033 joules. Energia suficiente para suprir todas as necessidades energéticas da humanidade por bilhões de anos. Essa dança energética entre energia cinética e potencial gravitacional é governada pelo princípio da conservação da energia. A energia total do sistema Terra-Sol permanece constante, apenas sua distribuição entre energia cinética, movimento, e potencial, posição, varia ao longo da órbita. Cada planeta do Sistema Solar possui sua própria assinatura orbital única, refletindo sua história de formação e suas interações gravitacionais. Você pode imaginar o Sistema Solar como uma galeria de arte orbital, onde cada planeta exibe sua própria obra-prima geométrica. Mercúrio,
O planeta mais próximo do Sol tem uma das órbitas mais excêntricas entre os planetas principais, com E dá-se 0,206. Isso significa que sua distância ao Sol varia de 46 milhões de quilômetros no periélio para 70 milhões de quilômetros no afélio, uma variação de mais de 50%. Durante seu inverno orbital, Mercúrio recebe menos da metade da radiação solar que recebe durante seu verão. Vênus apresenta a órbita mais circular de todos os planetas, com excentricidade de apenas 0,007. Sua distância ao Sol varia menos de 1% durante sua órbita, resultando numa temperatura superficial extremamente estável, embora essa estabilidade seja mais devida ao denso efeito estufa de sua atmosfera do que à sua órbita quase circular. A órbita de Marte, que inspirou a descoberta de Kepler, tem excentricidade de 0,093. Essa elipticidade moderada cria variações sazonais extremas no planeta vermelho. Quando Marte está mais próximo do Sol durante o verão do hemisfério sul, as tempestades de areia globais são mais frequentes e intensas. Júpiter, apesar de sua massa colossal, mantém uma órbita relativamente circular com E 0,049. Sua estabilidade orbital é crucial para o sistema solar interior, pois atua como um aspirador gravitacional, que protege os planetas rochosos de muitos asteroides e cometas potencialmente perigosos. Saturno, Urano e Netuno também mantêm órbitas com baixas excentricidades, demonstrando que a estabilidade orbital é uma característica comum dos planetas gigantes. Essa estabilidade provavelmente foi crucial para permitir que a vida se desenvolvesse na Terra, fornecendo um ambiente gravitacional previsível por bilhões de anos. A primeira lei de Kepler não apenas descreveu o movimento planetário, ela estabeleceu o fundamento conceitual para toda a mecânica celeste moderna. Você pode pensar nessa lei como o primeiro passo numa revolução científica que culminaria com Newton e continuaria até Einstein. Quando Newton formulou sua lei da gravitação universal, em 1687, ele demonstrou que as leis de Kepler eram consequências naturais de uma força gravitacional que decresce com o quadrado da distância. A forma elíptica das órbitas emerge automaticamente quando você aplica a matemática newtoniana ao problema de dois corpos sob influência gravitacional mútua. A equação que governa esse movimento é relativamente simples. F, Gm, R2, onde G é a constante gravitacional, M e M são as massas dos dois corpos, e R é a distância entre eles. Dessa equação aparentemente simples, surgem todas as complexidades das órbitas elípticas, incluindo as variações de velocidade e as posições precisas dos focos. Você pode apreciar a elegância dessa conexão, considerando que Newton derivou matematicamente o que Kepler havia descoberto empiricamente. As leis de Kepler deixaram de ser apenas descrições observacionais para se tornarem consequências inevitáveis de princípios físicos fundamentais. Essa abordagem, começar com observações precisas, formular leis empíricas e depois encontrar os princípios físicos subjacentes, tornou-se o padrão ouro da metodologia científica. É o mesmo processo usado hoje para estudar desde partículas subatômicas até galáxias distantes. A primeira lei de Kepler também estabeleceu a importância da precisão matemática na ciência. Antes de Kepler, muitos filósofos naturais se contentavam com explicações qualitativas aproximadas. Kepler demonstrou que a natureza segue leis quantitativas exatas e que pequenos desvios dos modelos teóricos podem revelar verdades profundas sobre o funcionamento do universo. As descobertas de Kepler continuam sendo fundamentais para a exploração espacial moderna. Quando você acompanha o lançamento de uma sonda espacial ou a chegada de um rover em Marte, está testemunhando aplicações práticas diretas da primeira lei de Kepler. Os engenheiros da NASA usam as leis de Kepler para calcular as trajetórias precisas de espaçonaves. Uma missão a Marte, por exemplo, deve considerar não apenas a órbita elíptica de Marte, mas também como essa órbita afeta a janela de lançamento ideal da Terra. As posições relativas dos dois planetas
em suas respectivas órbitas elípticas, determinam quando é mais eficiente energeticamente fazer a transferência. A trajetória de Hohmann, uma das manobras orbitais mais básicas, é essencialmente uma órbita elíptica que conecta duas órbitas circulares. Quando uma espaçonave quer se mover de uma órbita baixa da Terra para uma órbita mais alta, ela executa uma queima de motor que a coloca numa órbita elíptica de transferência. O periélio dessa elipse coincide com a órbita original e o afélio com a órbita de destino. Você pode visualizar isso imaginando um carro numa pista oval de corrida. Para mudar de pista, o carro não corta diretamente através da pista. Ele segue uma curva suave que o leva gradualmente da pista interna para a externa. As espaçonaves fazem algo similar, mas em 3 dimensões e seguindo elipses precisamente calculadas. Os satélites de comunicação geoestacionários também dependem da mecânica orbital kepleriana. Eles seguem órbitas ligeiramente elípticas que foram ajustadas para manter o satélite sempre sobre o mesmo ponto da superfície terrestre. Pequenos motores fazem correções periódicas para compensar perturbações gravitacionais que alterariam gradualmente a forma da órbita. Mesmo o GPS em seu smartphone funciona graças aos princípios descobertos por Kepler. Os satélites GPS seguem órbitas elípticas precisamente conhecidas, e o sistema calcula sua posição com base no tempo que os sinais levam para viajar de múltiplos satélites até seu receptor. Além dos planetas principais, o sistema solar abriga uma rica variedade de objetos, com órbitas extremamente elípticas que levam a primeira lei de Kepler aos seus limites. Você pode explorar esses casos fascinantes que demonstram a versatilidade das leis orbitais. Os cometas são talvez os exemplos mais espetaculares de órbitas altamente excêntricas. O cometa Halley, visitante regular do Sistema Solar Interior, tem uma excentricidade de 0,967. Sua órbita o leva desde as proximidades de Vênus até além de Netuno, numa jornada que dura 76 anos terrestres. Durante a maior parte de sua órbita, Halley é um bloco gelado e escuro vagando pelas regiões frias do Sistema Solar Exterior. Mas quando se aproxima do Sol, a radiação solar sublima seus gelos superficiais, criando a coma brilhante e a cauda característica que tornam os cometas tão espetaculares. Você pode imaginar a dramática variação de condições que Halley experimenta. No afélio, recebe apenas 0,2% da radiação solar que a Terra recebe. No periélio, essa radiação aumenta para 500% da intensidade terrestre. É uma diferença de temperatura de centenas de graus Celsius. O asteroide 3200 Phaethon tem uma órbita ainda mais extrema, aproximando-se mais do Sol que qualquer outro objeto conhecido de tamanho similar. Sua excentricidade de 0,89 o leva até 0,14 unidades astronômicas do Sol, cerca de metade da distância de Mercúrio. Durante essas aproximações, sua superfície pode atingir temperaturas superiores a 1000 degrees Celsius, quentes o suficiente para derreter zinco. Na outra extremidade do Sistema Solar, objetos do cinturão de Kuiper e da nuvem de Oort seguem órbitas com excentricidades próximas a 1. Alguns desses objetos têm períodos orbitais de milhões de anos, passando a maior parte do tempo nas regiões geladas do espaço interplanetário distante. Embora a primeira lei de Kepler descreva perfeitamente o movimento de dois corpos sob influência gravitacional mútua, o sistema solar real é muito mais complexo. Você precisa considerar que cada planeta é influenciado não apenas pelo Sol, mas também pela atração gravitacional de todos os outros planetas. Essas influências adicionais, chamadas perturbações orbitais, fazem com que as órbitas não sejam elipses perfeitas estáticas, mas curvas que mudam lentamente ao longo do tempo. Os elementos orbitais, excentricidade, inclinação, orientação, variam em ciclos que podem durar milhares ou milhões de anos. A descoberta de Netuno em 1846 ilustra dramaticamente a importância dessas perturbações. Astrônomos notaram que Urano não seguia exatamente a órbita prevista pelas leis de Newton e Kepler. As pequenas discrepâncias
sugeriram a presença de um planeta desconhecido cuja gravidade estava perturbando a órbita de Urano. Você pode apreciar a precisão necessária para esse cálculo. Netuno foi descoberto a menos de 1 grau da posição prevista matematicamente por Urbain Le Verrier. Isso demonstra não apenas o poder das leis de Kepler, mas também a importância de considerar suas limitações quando se busca precisão extrema. A própria Terra experimenta perturbações orbitais significativas. A excentricidade da órbita terrestre varia entre 0,034 e 0,058, num ciclo de aproximadamente 100 mil anos. A orientação do eixo terrestre também oscila, criando os ciclos de Milankovitch que influenciam o clima de longo prazo e podem contribuir para as eras glaciais. Essas variações orbitais são calculadas hoje usando computadores poderosos, que podem rastrear as interações gravitacionais de centenas de corpos simultaneamente. Os modelos resultantes são essenciais para prever com precisão as posições planetárias para missões espaciais e para compreender a evolução de longo prazo do Sistema Solar. A descoberta de planetas ao redor de outras estrelas, conhecidos como exoplanetas, revelou uma diversidade orbital ainda maior que a encontrada em nosso Sistema Solar. Você pode explorar esses mundos distantes que testam os limites da aplicabilidade das leis de Kepler. Muitos exoplanetas seguem órbitas com excentricidades extremas, que fariam as órbitas mais elípticas de nosso Sistema Solar parecerem quase circulares. KD 2782b, por exemplo, tem uma excentricidade de 0,97, resultando numa órbita tão alongada que sua distância da estrela varia por um fator de 65 durante cada órbita. Você pode imaginar as condições extremas nesse planeta. Durante o periélio, ele recebe 10.000 vezes mais radiação estelar que durante o afélio. Essa variação é muito maior que a diferença entre as estações terrestres mais extremas. Qualquer atmosfera nesse mundo experimentaria mudanças dramáticas de temperatura e pressão ao longo da órbita de 597 dias terrestres. Outros exoplanetas desafiam nossas expectativas de diferentes maneiras. Os Júpiteres quentes são planetas gigantes que orbitam extremamente próximos de suas estrelas, completando uma órbita em poucos dias terrestres. Embora suas órbitas sejam tipicamente circulares devido às forças de maré, sua proximidade das estrelas hospedeiras cria condições físicas sem paralelo em nosso Sistema Solar. O ASP-12b é um exemplo extremo, orbitando tão próximo de sua estrela que está sendo gradualmente despedaçado pelas forças de maré. Sua órbita tem um período de apenas 26 horas, e o planeta está se movendo numa espiral lenta em direção à estrela. Em cerca de 10 milhões de anos, será completamente destruído. Esses sistemas exóticos mostram que as leis de Kepler são universais. Elas se aplicam igualmente bem a esses mundos distantes, mas também revelam a incrível diversidade de ambientes possíveis no universo. Cada descoberta expande nossa compreensão de como planetas e sistemas planetários podem se formar e evoluir. A importância da primeira lei de Kepler transcende a astronomia, representando um marco fundamental na história do pensamento científico. Você pode traçar uma linha direta desde a descoberta de Kepler até as teorias mais avançadas da física moderna. Kepler demonstrou que a natureza pode ser compreendida através da matemática precisa, estabelecendo um paradigma que influenciaria cientistas por séculos. Sua disposição de abandonar preconceitos estéticos sobre a perfeição das formas circulares em favor da evidência empírica estabeleceu um princípio fundamental. A natureza, não nossas expectativas, deve determinar nossas teorias. Essa abordagem influenciou diretamente Newton, que viu nas leis de Kepler evidência de que fenômenos terrestres e celestiais poderiam ser governados pelos mesmos princípios físicos. A síntese newtoniana não teria sido possível sem o trabalho empírico meticuloso de Kepler, fornecendo os padrões matemáticos precisos que a teoria gravitacional precisava explicar. Einstein, por sua vez, usou as órbitas planetárias para testar sua teoria da relatividade geral. A precessão do periélio de Mercúrio
um pequeno desvio da órbita elíptica perfeita, prevista por Kepler e Newton, foi uma das primeiras confirmações da teoria de Einstein. Essa pequena correção, apenas 43 segundos de arco por século, demonstrou que mesmo as leis de Kepler precisaram ser refinadas à luz de compreensões físicas mais profundas. Você pode ver o legado de Kepler nas modernas simulações computacionais que modelam a formação de galáxias, na mecânica quântica que governa as órbitas dos elétrons ao redor dos núcleos atômicos, e nas teorias de cordas que tentam unificar todas as forças fundamentais. Cada uma dessas áreas foi influenciada pela demonstração kepleriana de que a precisão matemática e a observação cuidadosa podem revelar as leis profundas que governam o universo. Ao contemplar o legado completo da primeira lei de Kepler, você percebe que ela revelou algo muito mais profundo que o formato das órbitas planetárias. Ela mostrou que o universo possui uma ordem matemática subjacente que pode ser descoberta através da observação cuidadosa e do raciocínio rigoroso. A elegância das elipses planetárias representa uma harmonia cósmica que transcende nossa experiência cotidiana. Cada planeta segue sua própria curva elíptica única, mas todos obedecem aos mesmos princípios matemáticos fundamentais. É como uma sinfonia cósmica, onde cada instrumento toca sua própria melodia, mas todos seguem a mesma partitura universal. Quando você observa o céu noturno agora, carrega consigo essa compreensão transformadora. Vênus brilhando no horizonte não está apenas se movendo aleatoriamente pelo espaço. Está executando uma dança matemática precisa, traçando sua elipse invisível ao redor do Sol, com uma regularidade que pode ser prevista com precisão por milhões de anos. As implicações dessa descoberta se estendem muito além da astronomia. Kepler nos ensinou que a natureza não sempre corresponde aos nossos ideais estéticos de perfeição, mas possui uma beleza mais sutil, baseada na precisão matemática. As órbitas elípticas são imperfeitas no sentido de não serem círculos, mas são perfeitas no sentido de seguirem leis matemáticas exatas. Essa lição, de que devemos deixar a natureza nos ensinar suas próprias regras em vez de impor nossas expectativas preconcebidas, continua sendo fundamental para o progresso científico. Desde a mecânica quântica até a cosmologia moderna, os maiores avanços frequentemente vêm de abandonar intuições confortáveis em favor de evidências empíricas precisas. A primeira lei de Kepler também nos lembra da importância da precisão e da persistência na busca científica. As discrepâncias de 8 minutos de arco que intrigaram Kepler eram menores que muitos erros de medição típicos de sua época, mas sua recusa em ignorá-las levou a uma revolução completa em nossa compreensão do cosmos. Hoje, quando olhamos para o futuro da exploração espacial, vemos que as leis de Kepler continuam sendo tão relevantes quanto eram há 4 séculos. As missões a Marte dependem de cálculos orbitais precisos. Os telescópios espaciais seguem órbitas cuidadosamente planejadas, e nossa busca por vida em exoplanetas é guiada pela compreensão de como as órbitas elípticas afetam os climas planetários. A jornada de Kepler de observações desconcertantes a leis universais ilustra o poder transformador da ciência quando praticada com rigor, honestidade intelectual e uma abertura genuína para aprender com a natureza. Sua descoberta de que os planetas seguem elipses, não círculos, nos ensinou que o universo é ainda mais belo e ordenado do que nossos ancestrais imaginavam, não por se conformar com nossos ideais de perfeição, mas por seguir uma matemática mais profunda e elegante. Enquanto você contempla as estrelas e planetas em suas danças elípticas eternas, carrega consigo não apenas o conhecimento de como esses mundos se movem, mas também uma apreciação pela capacidade humana de desvendar os segredos mais profundos do cosmos através da observação cuidadosa, do pensamento rigoroso e da coragem de questionar até mesmo nossas crenças mais fundamentais sobre a natureza da realidade. A primeira lei de Kepler permanece como um testemunho da harmonia entre a mente humana e o universo, uma demonstração de que somos capazes não apenas de observar a dança cósmica, mas de compreender a música matemática que a governa.
Essa compreensão nos conecta profundamente com o cosmos, revelando que somos participantes conscientes numa sinfonia universal que se estende desde as menores partículas até as maiores estruturas do universo observável.